Luiz Fux realiza a última sessão como presidente do STF, faz desabafo sobre ataques à corte. Rosa Weber assume a presidência na próxima segunda-feira. O magistrado encerrou o mandato à frente do Supremo Tribunal Federal em sessão realizada ontem à tarde. Durante os trabalhos, ele fez um discurso agradecendo o apoio de seus colegas e também ressaltou a sensação de dever cumprido. Luiz Fux ressaltou que, mesmo com os constantes ataques sofridos pela corte, os magistrados não cederam às provocações e seguiram realizando o trabalho. Durante a gestão do ministro, o STF foi alvo de críticas não apenas do presidente Jair Bolsonaro, como também de apoiadores do presidente, que acabaram virando o foco do chamado inquérito das fake news, conduzido por Alexandre de Moraes. Na última quarta-feira, durante as celebrações do Dia da Independência, os ministros voltaram a ser atacados por manifestantes com faixas e cartazes, além de gritos de ordem em diversas cidades brasileiras. A gente vai ouvir agora um trecho desse último discurso de Luiz Fux como presidente do STF. Não bastasse a pandemia, e é preciso registrar, muito embora seja um momento festivo, nos 2 últimos anos, a Corte e seus membros sofreram severos ataques em tons e atitudes extremamente enérgicos. Não houve um dia sequer em que a legitimidade de nossas decisões não tenha sido questionada, seja por palavras hostis, seja por atos antidemocráticos. Nesse processo de inflexão e de reflexão, mas também de reação e de reconstrução, e mesmo em face das provocações mais lamentáveis, esta Corte jamais deixou de trabalhar altivamente, impermeável às provocações, para que a Constituição permanecesse uma certeza primeira do cidadão brasileiro, o ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada das indagações nacionais. Quem assume a presidência do STF a partir da próxima segunda-feira é Rosa Weber. A ministra será a terceira mulher a presidir a corte, depois de Ellen Grace e Carmen Lúcia. Ela foi eleita presidente do Supremo no dia 10 de agosto e ficará no cargo até outubro do próximo ano, quando se aposenta. O ministro Luiz Roberto Barroso foi escolhido como seu vice. Pedroso, nesse momento, essa palavra ataque, ela cabe de fato essa expressão nesse momento? Olha, o que aconteceu, Bia e ouvintes, é importante a gente lembrar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele saiu do seu lugar de direito, que é ali o papel de executar, de analisar a Constituição, se a constitucionalidade ela estava adequada, e ele foi para a arena política, Bia. E a arena política é um lugar de disputa de ideias, é um lugar de disputa de palavras, e muitas vezes, se você toma uma atitude de enfrentamento, você recebe sim um contra-ataque. Então talvez, em vez de falar de um ataque necessariamente, você pode falar de um contra-ataque. E não necessariamente quanto à instituição Supremo Tribunal Federal, mas principalmente em relação ao comportamento de alguns ministros, que muitas vezes se sentem como se senadores togados fossem. Sabe, eles se comportam como alguém que teve mandato popular quando eles não têm. Eles são absolutamente diferentes. Quem tem mandato popular são os parlamentares, são os chefes do executivo. Essas pessoas receberam o voto popular para daí sim legislar. Agora, muitas vezes, quem está ali, eles optam em fazer leis próprias, eles optam em interferir, muitas vezes, nas leis que já foram aprovadas. Está aqui, inclusive, na nossa pauta, espero que a gente consiga alcançar. Mas, por exemplo, a questão do piso da enfermagem. Então, quando você pega o judiciário interferindo em questões que não são da sua competência, eles se colocam em constante conflito com a sociedade e com os outros poderes. Então, se o Supremo Tribunal Federal, em especial os seus membros, conseguissem garantir que eles executem o seu papel de juiz e não necessariamente de políticos, que eles não deem declaração fora dos autos, que eles tenham e respeitem o seu papel, aí sim essa temperatura, Bia, iria baixar. Eu espero sim que a Rosa Weber assuma uma postura mais cordata, moderada e que garanta sim que o Supremo Tribunal Federal exerça ali o seu papel no poder e na moderação de cada um dos poderes. Cada um dos poderes tem o seu papel, é importante que o judiciário faça o seu, mas exclusivamente o seu.